Deportiva Universitária, a LDU é campeã nas penalidades, vencendo a equipe do Fortaleza. Foram 7 cobranças e nas alternadas, melhor para o time equatoriano. A LDU conquista a Copa Sul-Americana. O Fortaleza, que fez um grande trabalho, administrativamente falando, dentro de campo, um treinador maravilhoso, um dos grandes da história do futebol nacional. Mas o Fortaleza, que teve uma grande chance com o Pedro Augusto, que sem dúvida alguma poderia ter colocado a história nos seus pés, não teve a capacidade. E a LDU foi feliz nas cobranças de pênaltis, de forma alternada, e Domingues é o grande herói. A LDU é campeã da Copa Sul-Americana 2023, Pedro Ramiro. Situação complicada, aliás, os jogadores da LDU comemorando bastante o grande carrasco de equipes brasileiras. Foi o Fluminense na Copa Libertadores em 2008, depois na Sul-Americana, agora mais uma vez em mais uma final, um brasileiro é eliminado e perde na grande decisão. Tristeza gigante do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos jogadores. A LDU que já disputou mais de 56 partidas com equipes brasileiras, venceu 21 agora. Então, situação bastante complicada para o Fortaleza, que agora começa a focar cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Capela. Fernando Fernandes, puta, cara, eu fico muito chateado aqui que a gente estava realmente torcendo para o Fortaleza conquistar um título épico que seria fundamental para a história do futebol nordestino, para a história do futebol brasileiro. E é muito frustrante. Pedro Augusto era só marcar e campeão. Perde, e aí depois na sequência Fortaleza perde e a LDU é campeã. E o mais importante dessa história toda, que seria um reforço pela essa nova gestão, por essa nova maneira de conduzir o futebol, de fazer um futebol profissional, com regularidade, com consciência, com planejamento. Mas olha, isso não tira o mérito do Fortaleza, teve a possibilidade de conquistar o título, agora vem para o Campeonato Brasileiro, numa situação tentando recuperar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. É uma pena, é aquele preço da primeira vez você chegar numa decisão, é a maturidade que o jogador vai adquirindo, que o clube vai adquirindo, e a gente só tem que parabenizar a equipe do Fortaleza pela força, pelo trabalho, pelo momento que chegou até aqui, mas a gente precisa reconhecer, não fez um grande jogo, não atuou da maneira que a gente está acostumado a ver o Fortaleza, foi um jogo mais tático da parte do Vojvoda, ele se preocupou extremamente em se defender, em se preservar, tentou jogar no erro do adversário, não encontrou o caminho, e a LDU mostrou que é uma equipe mais forte, em determinados momentos do jogo, parece que estava mais inteira fisicamente, e eu acho que isso acabou decidindo o resultado do jogo. Mas parabéns ao Fortaleza, a gente está triste, queria a vitória de uma equipe brasileira, afinal de contas é importante para o futebol nacional uma conquista desse tamanho, mas enfim, Fortaleza segue sua vida e com certeza multiplicando o que já fez de bom até agora. Sem dúvida, a LDU mereceu uma campanha muito boa, eliminar um São Paulo no estádio do Morumbi também nas penalidades, não é para qualquer um. Então, só para recapitular, foram 6 cobranças. A LDU bateu o primeiro, errou, bateu o segundo, acertou, o terceiro acertou, o quarto acertou, o quinto errou, e nas alternadas a LDU acertou. Fortaleza acertou os 2 primeiros, errou o terceiro, acertou o quarto, e os 2 últimos, principalmente a quinta cobrança com Pedro Augusto, que não podia perder, perdeu, mas o Fernando Fernandes falou tudo. Parabéns ao Fortaleza. Eu sei que muitas vezes no Brasil, por uma questão cultural, ninguém valoriza o vice, mas Fortaleza merecia o título. Não veio, mas que não quer dizer nada agora. Que não virá exatamente. Que não virá nas próximas temporadas, porque de tanto você chegar, uma hora você bate campeão. Parabéns ao Leão do PC. Pedro Ramiro volta mais tarde no apito final com Alexandre Pretzel. Fernando Fernandes, a mesma coisa. Um abraço para você. Um grande abraço para todos. Valeu. Até mais. Aí. E vamos para o segundo tempo. Daqui a pouquinho a vitória do Palmeiras no Allianz Parque. O Verdão está vencendo. Palmeiras 1, gol marcado pelo Rafael Veiga. No Allianz Parque, o Bahia está perdendo. Palmeiras 1, Bahia 0. Pedro Martelli, Gustavo Soler, Rafael Oliveira, Alexandre Pretzel e todo o timaço técnico interno e externo no comando do nosso coordenador Ricardo Capriotti. Vem aí nossos parceiros comerciais e na volta em definitivo, Allianz Parque para toda a segunda etapa de, por enquanto, Palmeiras 1, Bahia 0. Um abraço, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos.
Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Futebol
Futebol da Bandeirantes, para você ligado em FM 90.9, virou aí 840 pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Sequência do futebol brasileiro. Você curtiu o título da LDU para cima do Fortaleza? É o seguinte, seguimos juntos no Allianz Parque pela abertura da 30ª rodada do Brasileirão. Por enquanto 1-0, Verdão tá vencendo o Bahia, gol de Rafael Veiga ainda no primeiro tempo. Jogadores voltando ao gramado do Allianz Parque, já começa o segundo tempo. Rafael Oliveira, boa noite para você, viu o jogo de longe, mas acompanhou o que até agora é a vitória do Verdão. 1-0 pro Palmeiras. Boa noite pra você, Rafa. Tudo bem, Martelo? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado com a gente. Foi um primeiro tempo que começou complicado, né? O Bahia entrou com uma escalação muito diferente, mas claramente com o Rogério tentando se adaptar ao adversário. E aí tava um dos pontos interessantes. No ano passado a gente viu o Rogério com o São Paulo ser um dos adversários mais duros pro Palmeiras do Abel e nos confrontos diretos. Sempre com duelos muito táticos, muito estratégicos. E foi o que o Bahia fez no início do jogo. Então essa circulação de bola do Palmeiras hoje não fluiu como tinha fluído contra o São Paulo no Clássico na rodada passada, em que os zagueiros tinham muita liberdade e encontravam os meio-campistas já com vantagem. Não foi o caso. O Endrick com velocidade começou a oferecer alternativa, o Breno Lopes teve uma esticada em profundidade no início do jogo também, mas é a partir do gol que vem uma maior tranquilidade. O Bahia sem a bola começou bem o jogo. A questão é que com a bola fez muito pouco. Então o primeiro tempo foi controlado pelo Palmeiras, não que tenha sido um jogo fácil, Martelli. Vai começar o segundo tempo no Allianz Parque. O Palmeiras à esquerda com a sua camisa e meiões em verde, shorts em branco. À direita o Bahia, de branco em sua camiseta e meiões. Shorts em azul. Vai mexer o Bahia, alteração mais uma vez. Boa noite, Soler. Boa noite, Martelli. Segunda troca do time do Bahia na partida. Sai com a número 79. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, para a entrada do 19, Mugni. Mugni em campo. Segunda alteração porque Raul Gustavo foi embora no primeiro tempo. Diego Rosa entrou por contusão do zagueiro. Vai começar o segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Mais 45 minutos de bola rolando. É o segundo tempo Brasileirão. Verdão em campo vencendo o jogo para 1-0. Curtido o microfone da Bandeirantes. Timaço da Bandeirantes está no Allianz Parque. Daniel Xingotti, Rafael Pellegrini, sonsaço da mesa de som, Michel Lopes bate na bola, Gotti, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, 45 minutos pela frente, segundo tempo no Allianz Parque. Palmeiras vem para o campo de ataque, domina a bola, Rafael Veiga tenta escapar da marcação, vem por baixo, corta, zaga Mugni, intercepta a marcação do Bahia, sai jogando pela esquerda, escapa da marcação, tenta o lançamento à frente, é na velocidade nas costas da zaga, vem na cobertura, chega para cortar, Murilo volta a jogada, na linha de fundo inteiro de laranja, o Everton despacha para o campo de ataque, toca de cabeça, sai jogando Bahia, sai jogando errado, intercepta a marcação, Piquerez dominou, soltou pela esquerda, tentou lançar, Breno Lopes no alto, toca de cabeça, mais alto que todo mundo, Gabriel Xavier tira, afasta o perigo pro Bahia que está jogando o placar de 1-0 pro Verdão. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Trabalha o Bahia pela esquerda, escapou da marcação. Mugni, na linha de fundo, cruzou na entrada da grande área, passou por todo mundo, ninguém fecha para bater o gol. Insiste o Bahia, domina pela meia direita. Acevedo inverte o lado do campo, chama pela canhota, desce o tricolor de aço, mas perde a bola. Boa antecipação do Mike. Mike por dentro para Endrick. Cruza a fronteira, passa das largas, foi-se embora, vai fazer o golaço. Endrick armou, bateu pro gol, para fora, pela linha de fundo. Moleque liso que só, é difícil para Endrick, ele busca a jogada do campo de defesa, cruza a fronteira, foi embora, bateu no gol da entrada da grande área, passa a direita da meta do Marcos Felipe, a linha de fundo, tiro de meta pro Bahia, Soler. E na hora que o Endrick coloca a quinta marcha, o zagueirão Canu, que já tem cartão amarelo, só consegue apelar pra fé, pro Pai Nosso, pra sorte dele, a reza funcionou, o Endrick bateu firme, mas ela foi à direita do gol do Marcos Felipe, só tiro de meta para o Bahia. Sil renova-se energia. Sil renova-se energia. Cada dia fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Placar de 1-0. O Palmeiras está vencendo o jogo. O Bahia tenta descer para o campo de ataque. Mingote pela meia esquerda. Cai a falta. Jogo tá parado. Falta marcada para o Mingote. Na meia esquerda, é isso? Exatamente. Falta em cima do centroavante da equipe do Bahia, o Mingote, que hoje substitui o Everaldo, que fica apenas com opção no banco de reservas. Técnico Rogério Ceni para a partida de hoje fez 7 trocas em comparação ao jogo contra o Cruzeiro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Jogo parado, lateral marcado, Bahia tentou cobrar falta rápido na meia esquerda.
aproveita, lateral, vem pra cobrança, arremessa a bola Mugni de primeira na quina da grande área, tenta escapar da marcação, pedalou, balançou, soltou na canhota, a bola é boa pra Ademir voltou a jogada, cruzamento da meia esquerda na segunda trave, passou por todo mundo, forte demais, o fim de campo chegou, linha de fundo, tiro de meta pro Verdão. Tranquilo, o Everton fica com ela nesse tiro de meta e já sai jogando rápido com o Palmeiras que desce com o Murilo. Palmeiras desce, Murilo abre a jogada pela meia direita para Mike, 3 dedos da bola para Hendrick, na linha lateral, à frente de Abel Ferreira, cai Hendrick, cai também o zagueiro do Bahia, sente. Os dois sentindo na área técnica do Abel. Jogo tá parado, lateral pro Bahia. Bandeira deu só lateral, hein, Soler? Fiquei com impressão de canela com canela na dividida entre Hendrick e também o Rezende do time do Bahia. E agora o Rezende precisará de atendimento médico e a lateral pro Bahia. O jogador Rezende está do lado de fora do campo, então a partida pode ser reiniciada. Exatamente isso que cobra o árbitro da partida. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Jogo tá parado, lateral para o Bahia cobrar pela meia esquerda, vai ser jogando o Bahia. 1-0, Verdão tá vencendo o jogo. Gol de Rafael Veiga. Vence a partida com gol no primeiro tempo. Está jogando o Bahia pela esquerda. Falta do Fabinho para cartão. É falta do Fabinho no campo de defesa na meia esquerda. O juiz faz o sinal. Ó, já não é a primeira, a segunda e a terceira. Amarelo pro Verdão. E o Fabinho faz aquele tradicional gesto, né? Fui na bola. Foi na bola, no tornozelo, na canela. Pegou tudo ali no Acevedo. Cartão amarelo primeiro para jogadores do time do Palmeiras. Só para destacar também, Ramiro, o gol do Rafael Veiga faz com que o camisa 23 se iguale a Ademir da Guia como o quinto maior artilheiro do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro, 35 gols para cada um. Placar de 1-0, Palmeiras está vencendo o jogo, sai jogando pela meia esquerda, Hendrick viu que não se acertou no campo de ataque, o Bahia retomou, mas inverte mal o lance, trabalha a bola pela meia direita, deu para Cicinho por dentro, tentou na tabela Acevedo pela meia direita para Cicinho naquele da grande área, perde a bola, chegou o Piqueires no carrinho, o torcedor gosta o torcedor, mas não foi na bola não. Foi no jogador, até por isso, falta marcada para o Bahia na meia direita, é isso, Soler? Exatamente, só para corrigir, porque eu roubei um gol do Divino. O Rafael Veiga agora é o sexto maior artilheiro do Palmeiras em campeonatos brasileiros com 35 gols. O Ademir da Guia tem 36, falta para o Bahia. Lado direito do ataque, vem chuveirinho para a área do goleiro Everton. É falta pro Bahia cobrar na meia direita, placar de 1-0, Verdão tá vencendo o jogo. Relógio marca 5 minutos, jogados do segundo tempo, vem levantamento no meio da grande área. Verdão se fecha, Palmeiras tenta marcar, tenta fechar a porta pro Bahia não empatar o jogo. Lançamento na primeira trave, toque de cabeça em cima da marcação, volta na meia esquerda, armou pra bater no gol de longe, por cima do gol. Longe, pela linha de fundo, tiro de meta pro Verdão. Exagerou na força nessa finalização agora, o zagueirão Gabriel Xavier mandou direto para fora, só tiro de meta a favor do goleiro Everton. Palmeiras sai jogando pelo campo de defesa, Mike na meia direita, 1-0, vence o jogo Palmeiras. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende todo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tentava descer para o campo de ataque, Verdão pela meia esquerda, não se acerta, retoma sai para o campo de ataque, escapou da marcação, Ademir abandona a ponta direita, cai pelo lado esquerdo, chamou para canhota, obrigado aqui com a para Mugni no campo de defesa, chama na quarta zaga, tranquilo, recomeça Rezende pela meia esquerda, por dentro, se apresenta para fazer o domínio e o Bahia troca passes no campo de ataque. Mugni pela meia esquerda, Luciano Juba pede, Mugni prende, não tem ninguém à frente dele, só Rogério Ceni, passando orientações, ele erra o passe. Nos pés de Gustavo Gomes, o círculo central de primeira para Breno Lopes para Veiga para Breno Lopes, mais atrás para Fabinho para Richard Rios pela meia direita, calma a jogada para Gustavo Gomes, Richard Rios lançado pela ponta, escapou, cruzou a fronteira, rolou por dentro, boa bola para Breno Lopes, ajeitou, fez o pivô para Hendrick para Breno pela meia direita para Richard Rios, de novo por dentro para Breno Lopes, abre a jogada pela meia esquerda no toque, pivô, foi para a área, soltou para Veiga, cruzamento na grande área para Hendrick, corta a marcação, mas volta, linha lateral na meia direita, Mike domina, soltou por dentro, Richard Rios, não dá para devolver, o Mike tem pedido, Richard Rios pela meia direita, escapa, tenta fazer o cruzamento, próximo a bandeira de escanteio, vence o jogo Verdão Rios, que bolão para Gustavo Gomes, na linha de fundo, cruzamento, toque de ninguém tocou e voltou na entrada da área, Piqueires longe.
longe pela linha de fundo, tiro de meta, mas ó, Verdão troca passes, só jogada boa, Soler. É muita facilidade para trocar passes no campo de ataque. A defesa do Bahia não conseguiu chegar na marcação e o Piquerez marcou um golaço contra o São Paulo, tentou mais um. Desta vez colocou muita força na bola, manda direto pela linha de fundo, Martelli. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Rafael Oliveira, a gente viu o Breno Lopes sem guardar a posição, uma troca no ataque. Verdão chegou, Rafa. E essa é a grande vantagem de ter uma dupla de ataque, né? Vira um trio se a gente considerar que o Veiga em alguns momentos é o mais adiantado e centralizado deles. Mas você dá essa liberdade para que os dois atacantes circulem muito. Isso tem feito bem ao Endrick, né? As arrancadas deles são diferentes e as participações do Endrick são diferentes no jogo. Voltando, em vários momentos aparecendo no próprio campo de defesa, mas conseguindo criar jogadas. Ora como pivô, ora girando e acelerando. Relógio marca 8 minutos jogados do segundo tempo. Verdão vence o jogo por 1-0. 1-0 abrindo a 30ª rodada do Brasileiro. Allianz Parque, por enquanto 1-0. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo. É site novo. www.estrelabet.com. Trabalha a bola, sai jogando pela quarta zaga, Rezende pro Bahia. Entrega no meio da grande área, inteiro de rosa. Despacha pro campo de ataque, Marcos Felipe. Quebra a frente, toque de cabeça mais alto. Gustavo Gomes tenta brigar por ela. Mengote domina, coloca na grama, solta na meia esquerda para Ademir. Ademir filtrou, chamou para canhota. Aqui começa para Mugni. Mugni por dentro, boa bola. Passe por dentro, chega para Acevedo. Acevedo à frente, trabalha a bola. O Bahia buscando empatar o jogo. Lançamento na linha de fundo. Chega o Bahia, cruzamento na entrada da picarada. Passou por todo mundo, mas que aceita no peito. Só oferece para o Everton fazer a defesa, Soler. Na boa chegada do Bahia pelo lado direito, mas o cruzamento do Cicinho foi muito forte. Mike inteligente, só ajeita para o Everton e desce Palmeiras. Atenção, vem Palmeiras para o campo de ataque, Vinha. Marcado impedimento, Breno Lopes lá para a meia esquerda. Ergue a bandeira, o assistente. E aí fica explicado, né? Porque tinha tanta facilidade assim. O Breno Lopes para chegar na bola estava quase 1 metro em posição irregular. Só impedimento a favor do Bahia. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Bahia tentava descer para o campo de ataque, não se acerta. Aqui começa a zaga do Verdão. Sai jogando dentro da grande área o Everton. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Allianz Parque, 30ª rodada. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Palmeiras 1, Rafael Veiga. Bahia 0, alô, Paulo do Vale no plantão. Boa noite pra você, do Vale. Boa noite, Martelli. Num jogo movimentado que começou às 7 horas com 2 viradas, o América Mineiro está vencendo o Grêmio por 3-2 no Horto, Martelli. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Placar de 1-0, Verdão vence o jogo, desce para o campo de ataque. Mike de primeira para Endrick. Endrick escapou da marcação pela meia direita. No segundo lance, perde. Rezende, forte, bate na massa, ganha. Entrega pela meia esquerda. Mugni pela canhota, cruzou a fronteira, trabalhou com Ademir. Ademir para Mugni. Mugni por dentro para Cicinho. Dá para bater no gol na meia-lua da grande área. Passe pela linha de fundo. Chega na bola, Luciano Juba tenta o cruzamento. Explode na marcação. Bota pra fora a zaga do Verdão, descola o escanteio, Bahia na ponta direita, hein, Soler? Jogada inteligente agora do Bahia e o Mugni acabou explorando o corpo do Piquerez, fatura o escanteio, Juba vem de pé canhoto para fazer o levantamento dentro da área, é o tricolor de aço em busca do empate. Escanteio para a equipe do Bahia cobrar, vem levantamento para o meio da grande área, no campo de defesa se fecha inteiro o Verdão, Palmeiras está vencendo o jogo para 1-0, tem que fechar o torcedor do Palmeiras que essa bola longe, o torcedor do Verdão que essa bola longe da grande área de Everton, escanteio pro Bahia, chegamos a quase 12 jogados, levantamento na primeira trave, o desvio no primeiro pau, por baixo, corta a zaga do Palmeiras, se antecipa, vem para cortar, Gustavo Gomes tira pro Verdão, tenta descer contra golpe, Endrick ganhou no círculo central, soltou a bola pela ponta esquerda para Veiga, pedalou, caiu, pede a falta, o árbitro manda seguir.
Acaba o contra-golpe do Verdão e o lateral é pro Bahia, é isso? Exatamente, o árbitro não marca falta para cima do Rafael Veiga. Na sequência o Hendrick chega travando a marcação, cede lateral o Bahia. E só destacando os números, né? O Rafael Oliveira falou sobre esse duelo técnico e tático entre Rogério Ceni e Abel Ferreira. O Ceni tem vantagem nos compromissos contra o português do Palmeiras. Esta é a 13ª partida em que eles se enfrentam. Rogério Ceni 5 vitórias, Abel 4 vitórias e 3 empates. É o terceiro time diferente que Rogério Ceni encara o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse sembiccapital.com.br/Bandeirantes. Jogo parado, falta marcada por Verdão, campo de defesa na meia esquerda. Veiga tem pressa, chapa a bola para Richard Rios. Rios no círculo central do gramado, abre a jogada pela meia direita. Mike domina, chapa a bola, devolve para Richard Rios. Rios à frente de Abel Ferreira, pedala a balança, agora caminha com a bola nos pés, chapa a bola por dentro, no círculo central, lance apresenta, cria o espaço, fatiou, inverteu, boa bola na meia esquerda, é para Breno Lopes, dominou, voltou mais atrás para Piquerez, Piquerez para Fabinho. Fabinho, volante, se apresenta na meia esquerda, Fabinho para Piquerez. Piquerez pisa na bola, vai trazendo como se fosse jogador de futsal. Vai trazendo ela para trás, recomeça para Fabinho. Fabinho vai ser jogando pro Verdão. Solta a bola na quarta zaga na meia direita. Enxerga passando o Gustavo Gomes. Capitão paraguaio, bom de bola, curte uma de meia, chapou na ponta para Mike. Mike bem na meia direita para Richard Rios. Troca passes o Verdão. Mike pressionado, recua. Como se fosse o líbero. O Everton na entrada da grande área. Joga muito com os pés o Everton. Tava pressionado, saiu jogando pela meia esquerda com tranquilidade. Entregou para Luan. Luan à frente na meia esquerda para Breno Lopes. Lopes na canhota para Piquerez no toque. Me foi, deu certo na linha de fundo. Breno Lopes cruzou, é para Rafael Veiga. Passou por todo mundo. Sobe para tocar de cabeça. No alto, Diego Rosa tira o rebote de longe. A pancada pro gol. Marcos Felipe cai no canto direito e espalma e bota pela linha de fundo. Que chance teve o Palmeiras, a pancada de longe, o chutaço de longe, a bola não entra, Soler, escanteio. E foi muito bem agora o Murilo, ele chega gritando pro Richard Rios, pedindo pro que o colombiano saia da bola. Murilo ajeita no peito, manda um balaço de pé direito, Marcos Felipe estava atento, faz grande defesa, escanteio para o Palmeiras, mas jogo paralisado, porque tem um atleta do Bahia caído dentro da área. É o Rezende, camisa número 5, recebendo atendimento médico, reclamando de cãibras. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Olha, já vai mexer o Bahia, inclusive eu tô vendo aqui, ó, tem o 9 e o 10 e tem mais um, hein? Rogério Ceni prepara 3 alterações no tricolor de aço. Uma delas é agora, hein? É, vai ter que ser agora porque o Juba não tem mais condições de jogo, tá com a perna direita travada. O Juba vai sair, mas o primeiro que sai é Ademir. Camisa de número 7, Ademir deixa o campo de jogo, vem com a 10, Biel. Sai com a 21, Mingote, vem com a 9, Everaldo. 21, Mingote para 9, Everaldo. Vamos ver agora a última troca do Rogério Ceni, a quinta e última troca. O 10 é o Biel, né, Soler? Exatamente, 10 é Biel, já está dentro da área. Falta mais uma alteração ali e por enquanto ainda não foi realizado. O Bahia tem um a menos. Quarto árbitro está se embananando com a placa. Agora sim conseguiu se acertar. Sai com a 46 o Juba, machucado, e vem com a 38 Camilo Cândido, lateral. 3 alterações do Bahia. Escanteio para o Palmeiras, cobrar pela meia esquerda, Verdão no ataque. Escanteio cobrado na primeira trave, o toque do Gustavo Gomes, trabalha mais um. É mais um escanteio para o Palmeiras, cobrar na meia esquerda de novo. É o Veiga na bola, Soler. Sempre ele, pé canhoto no córner, Rafael Veiga para fazer a batida depois da travada do Gabriel Xavier contra Gustavo Gomes, em Palmeiras. Mais um escanteio para o Verdão, quem sabe é o segundo gol, 16, quase 17 minutos jogados no segundo tempo. Rafael Veiga na bola, perna esquerda, levantou na segunda trave, o toque pro gol, pra fora, pela linha de fundo. Que chance teve o Verdão de novo na segunda trave, sobe Gustavo Gomes, sobe Murilo, subiu todo mundo. O toque passou à esquerda do Marcos Felipe, só tiro de meta, que susto, Soler. E o último que tocou na bola foi exatamente o Murilo, 1,88 m de altura, ganha no alto, manda pra fora. Daqui a pouco o Hendrick será substituído para a entrada de Luiz Guilherme, já posicionado também Arthur com a 14.
Palmeiras vai mexer, Verdão vem para alterações com Abel Ferreira. Placar de 1-0, Palmeiras vence o jogo. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre seus fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Desce para o campo de ataque, o Bahia domina pela esquerda, lançamento. Recém-chegado, Everaldo estava impedido, não vai na bola, linha de fundo. Só tiro de meta e mexe o Verdão. Sai com a 9, Endrick vem com a 31. Luiz Guilherme, 9 Endrick para a entrada do 31. Luiz Guilherme no time do Palmeiras. Posicionado também por ali o 14, Arthur. E sai com a 23, Rafael Veiga. 23, Rafael Veiga para a entrada do 14, Arthur. Ele que não marca há 15 jogos com o manto alviverde. Mexe Abel Ferreira. Gosta ou não, Rafael Oliveira? Eu não tiraria o Endrick, não. Acho que o Endrick foi uma das atrações do jogo, um dos responsáveis por quebrar um pouco esse sistema de marcação que o Bahia espelhou para hoje. Mas, claro, entra velocidade, entra outro garoto muito talentoso, que é o Luiz Guilherme, que pode botar velocidade pelo lado do campo. Mas, mais uma vez, o Endrick mostra a capacidade dele em lances, em arrancadas, em boa participação. Foi mais um bom jogo num sistema que tem conseguido extrair mais do Endrick, que ficou subaproveitado em parte do campeonato. Na hora de fazer a troca do radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral para o Palmeiras cobrar placar de 1-0. Verdão está vencendo o jogo. Gol de Rafael Veiga agora no banco de reservas. Quase 19 minutos jogados neste segundo tempo na Allianz Parque. Palmeiras está jogando pela quarta zaga, domina pela esquerda. Luan volta a jogada dentro da grande área. Na marca do pênalti, o Everton domina. Fatia para o campo de ataque, é para Luiz Guilherme. Primeira participação dele, ele deixa a bola passar pela linha lateral. Tentou subir, estava pressionado com ele. O zagueiro é só lateral. Manual para o Bahia cobrar no campo de defesa na meia esquerda. Rezende tem pressa. Recomeça a jogada pela quarta zaga. Canu volta dentro da grande área. Entrega para Marcos Felipe. Marcos Felipe para Canu. Canu tenta ser jogando, sobe a marcação. São 3 jogadores do Palmeiras fazendo o primeiro combate. Tenta partir para o campo de ataque. Canu fatia, quebra a frente. Sobe para tocar de cabeça mais alto que todo mundo. Luan testou, mas caiu sentindo. Caiu sentido, o Giz mandou seguir. Breno Lopes tocado. Breno Lopes é tocado na sequência. Falta marcada na intermediária ofensiva. É falta pro Verdão, hein, Soler? Falta a favor do time do Palmeiras e deve pintar jogadinha ensaiada. Richard Rios, Piquerez já tomam posição para fazer a cobrança da falta. Murilo, Gustavo Gomes, Luan, os 3 zagueiros alviverde já partindo para dentro da área do goleiro Marcos Felipe. Quem dirige com a 99 contas com incentivos para ganhar mais. Vai de 99. Falta pro Verdão exatamente no centro campo. Entre a intermediária e entre a meia-lua da grande área. Para quem fala bonito, Rafael Oliveira, equidistante, hein? Falta pro Palmeiras de longe, da intermediária. Vem Verdão, quem sabe é o segundo gol. Arthur na bola, Richard Rios toma distância, longa distância. Richard Rios bateu direto de longe pra fora, pela linha de fundo. A confiança em dia. Encheu o pé de longe, o Richard Rios passa à esquerda, Marcos Felipe cai, uma pancada, hein, Soler? Pancadaça do Richard Rios, jogador forjado no futsal colombiano, tentou experimentar um balaço, ela passou muito perto da trave esquerda, mas perdeu pela linha de fundo, segue 1-0 Palmeiras. Sil, que nova energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 1-0, o Verdão tá vencendo o jogo quase 21, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Allianz Parque Brasileirão, relógio marca 30, agora 31 jogados do segundo tempo. Palmeiras 1, Bahia 0, QG de Esportes da Bandeirantes. Fala, Paulo do Vale. Segue no Horto movimentado, América 3, Grêmio 2 pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que mais cedo, nos pênaltis, o Fortaleza acabou perdendo para a LDU, a Copa Sul-Americana. Abras pré-transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. João Paulo Capelanes transmitiu a vitória da LDU nos pênaltis há pouco pela final da Sul-Americana, junto com Pedro Ramiro, Fernandinho Fernandes. E daqui a pouco apito final na Bandeirantes. Alexandre Pretzel comanda para todo o Brasil. Apito final na Bandeirantes. Vem para o campo de Palmeiras domina pela meia direita, tentava escapar da marcação, perde a bola Luiz Guilherme, ganha o lateral para o Verdão. Palmeiras tenta ficar um pouco mais confortável no jogo em termos de placar.
porque troca passes, domina o jogo, né, Rafael Oliveira? Domine, nos últimos minutos com mais controle mesmo, de conseguir trabalhar melhor a bola, recomeçar, girar de um lado para o outro, usar bem os alas bem abertos. No início do segundo tempo o jogo estava um pouco mais frenético, mais descontrolado. O Palmeiras conseguiu botar a bola no chão e trabalhar bem os passes nos últimos 5, 10 minutos. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio e com oportunidades campeãs para a sua vida. Tá no Tenda. Jogo tá parado, falta marcada, intermediária, ofensiva. Falta pro Verdão, hein, Soler? Diego Rosa acabou pegando o Fabinho, camisa 35 do time do Palmeiras, que hoje substitui Zé Rafael e cai preocupando. Bateu o joelho no gramado, Piquerez já faz o gesto ali para o banco de reservas. Fabinho que pode ser substituído se não aguentar as dores. À disposição do técnico Abel Ferreira no banco de reservas. Jogadores de linha: Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Flaco Lopes, Jailson, Garcia, Naves, Kevin e John. Seguinte, parado o jogo, jogador do Verdão sendo atendido. Fabinho, você curtido no microfone da Bandeirantes. A vitória do Verdão até o momento, 1-0. Alô, Manuel Zaidan. Zaidan tá ligado, tá ouvindo. Palmeiras vence o jogo para 1-0. Carquinho Maca tá em campo. Não sei não se vai dar pro Fabinho, hein? Alguma opção aí que te chama a atenção? Seria a melhor escolha, Rafael Oliveira, caso ele tenha que sair mesmo? Falando em termos de posição, o mais natural seria o Jailson, né? Pensando na posição especificamente. A gente já viu o Naves jogar mais à frente, o John já jogou mais recuado com o Abel. São jogadores, todos esses que podem eventualmente fazer essa posição ali no centro do campo. Da função mesmo de origem, seria mais pro Jailson. Agora, vamos ver de que forma o Abel vai lidar com isso, porque é mais um problema nesse setor do campo, né? Hoje já não tem o Zé Rafael suspenso, mas já estava sem Gabriel Menino e tudo. Então é um setor que vai ficando mais carente de opções. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai mudar. Aí mexeu o Verdão, Palmeiras vai ter alteração. Acho que não vai dar pro Fabinho mesmo. Se mexe o banco de reservas do Palmeiras, departamento médico atuando e também o departamento técnico. Abel Ferreira já chamou. Deu pra ver quem é, Soler? Vai chamar agora, o Abel vai chamar agora. Vamos ver, Jailson e o Abel deu um esporro no Jailson. Faz tanto tempo que ele não entra em campo que a hora que o Abel chamou, o Jailson não sabia que era com ele. Vambora, vamos pro jogo, aquece que tu vai entrar. Jailson já no gramado do Allianz Parque. Palmeiras tá com um jogador a menos, hein? Palmeiras nesse momento com um jogador a menos. E agora é aquele famoso termina de aquecer em campo. Jailson já tirou o colete e tá no centro de campo. 25 jogados deste segundo tempo. O Richard Rios também cai. Não sei se é orientação, é isso que eu ia falar. Não sei se é uma orientação. Aí a inteligência de você achar uma brecha no regulamento. Claro, você pode cair. Cai e chama atendimento. Você não deixa o time trocando passes com um jogador a mais. Gostou, Rafael Oliveira? É habitual, né? Esse tipo de coisa. Eu não gosto do comportamento. É uma malandragem que tira proveito dessa brecha mesmo, mas gera antijogo na prática, né? De qualquer forma, não é exclusividade do Palmeiras, tudo quanto é time faz isso. O Jailson, de fato, nos últimos 2 meses jogou meia hora, né? Que foi o tempo que ele teve contra o Red Bull Bragantino. Então é um jogador que tem tido pouca continuidade, aliás, por conta de lesões, já há muito tempo, né? Mas entra nesse jogo para formar essa dupla de volantes agora. Muda! Sai com a número 35, Fabinho, vem com a 30, Jailson, jogador que já está procurando emprego para 2024. Já foi comunicado pela direção que não terá o seu contrato renovado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 26 jogados deste segundo tempo, mexe o Verdão, placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o gol de Rafael Veiga ainda no primeiro tempo. Lateral para o Bahia, cobrar no campo de defesa, já cobrado. Não se acerta no campo de ataque, tem disputa no círculo central. Chega de pé na direita, corta o capitão Gustavo Gomes. Tenta escapar para a esquerda, mais perto da bola. Camilo domina, tenta descer para o campo de ataque, no círculo central, bola de primeira para Acevedo. Acevedo tentava lançar pela meia direita no campo de ataque, mas erra o passe. Verdão sai jogando pelo campo de retaguarda, trabalha pela quarta zaga, Gustavo Gomes que começa dentro da pequena área. O Everton despacha para o campo de ataque para ninguém, toca de cabeça, corta a marcação do Bahia, bem posicionado, Gabriel Xavier pela meia esquerda para Acevedo. Acevedo de novo devolve, quebra para o campo de ataque, Gustavo Gomes toca de cabeça, Richard Rios ganhou, soltou pela meia esquerda, vem embora, vai-se embora o garoto Luiz Guilherme, armou para bater no gol, bateu travado, escanteio!
Ele fez o tradicional facão. Da meia direita por dentro, armou para bater no gol. Foi travado. A arbitragem está dando tiro de meta, Soler. É, só o árbitro viu esse tiro de meta a favor do time do Bahia. Acabou sendo travado o Luiz Guilherme. Mesmo assim, a arbitragem confere e marca tiro de meta a favor de Marcos Felipe. Novo site Estrela Bet. É cheio de novidades, mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Tiro de meta cobrado. Bahia tenta descer para o campo de ataque. Quebrou para ninguém. Ganha o lateral. Manual para a equipe do Bahia, para o tricolor de aço na meia esquerda. Camilo arremessa. Repõe a bola em campo. Rezende está jogando. Entrega para Canu. Canu na frente da sua grande área. Não dá para brincar aí. Devolve pela meia esquerda para Rezende. Rezende para Camilo. Camilo por dentro. Tenta ser jogando o Bahia. Passe à frente. A bola é boa. No círculo central. Escapou. Bia perdeu. Ganhou dele. Murilo. Que bolão. 3 dedos. Vai pitar o gol. Breno Lopes. Sensacional. Marcos Felipe pegou. O Murilo fez uma coisa linda, desarmou, meteu 3 dedos na bola enjoado. Breno Lopes saiu na cara do gol. Bateu Marcos, fecha a porta e pega. Mas vem de novo o Verdão. Piqueires cruzou na entrada da pequena área. Marcos Felipe de novo. Só dá Verdão pressão. Gustavo Gomes vai fazer o segundo. Passou por todo mundo e foi pela linha de fundo. O Gustavo Gomes na terceira martelada, cruzou da direita para a esquerda, o Piqueires passou da bola. Linha de fundo, tiro de meta. Gustavo Soler, 3 em 1. Se vira, meu bom. E coitado do Marcos Felipe. Na primeira, lançamento do Murilo no estilo Richard Rios contra o São Paulo. 3 dedos na bola, deixa o Breno Lopes cara a cara com o goleiro Marcos Felipe. A primeira tomou uma bolada na barriga, evitando o segundo gol do Palmeiras. Segundo lance, cruzamento do Piqueires. Marcos Felipe cai, bate na bola, bate a costela no gramado e reclama de dores. Terceira bola, cruzamento do Gustavo Gomes. Piqueires chega de carrinho, bate com a canela no peito do Marcos Felipe, que agora não tem o que fazer, precisa realmente do atendimento médico. Foi herói e se esborrachou em 3 oportunidades para evitar o segundo gol do Palmeiras. O goleirão Marcos Felipe, 29ª partida dele no Campeonato Brasileiro deste ano com a camisa do Bahia. Rafael Oliveira, um recorte do jogo. É um capítulo escrito, mas é um daqueles que uma página só acontece um monte de coisa. 1 minuto e meio, se não menos. Acontece tudo isso no Allianz Parque. O Verdão não faz o segundo não, Rafa. A primeira defesa do Marcos Felipe foi espetacular, né? Foi excelente a bola enfiada de fato pelo Murilo. Comportamento agressivo dos 2 zagueiros, né? De 2 dos 3 no caso, porque o Gustavo Gomes antecipa também na terceira chegada. E essa agressividade para impedir a saída do Bahia. O Bahia tenta acelerar, força o passe. O Palmeiras agressivo sem a bola recupera, acelera e cria chance. A questão realmente é matar, é transformar esse jogo num placar mais confortável. Palmeiras domina o jogo, o Bahia tenta se lançar, não mudou taticamente, aliás, desde o início do jogo já teve diversas funções diferentes, mas o Palmeiras está tendo a chance do 2-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada, Allianz Parque, 30 jogados do segundo tempo. Palmeiras 1, gol de Veiga no primeiro tempo, já está no banco. Palmeiras 1, Bahia 0. Alô, Paulo do Vale. E segue movimentado o jogo no Horto, Martelli. O Grêmio empatou com o Luiz Soares. América Mineiro 3, Tricolor Imortal também 3. Dinheiro parado na poupança e dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital e vista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Vai ser jogando o Palmeiras, Marcos Felipe, até agora o cara que evitou o segundo gol do Verdão. Entra da grande área, despacho para ataque, falta para cima do Richard Rios e para cartão. E para cartão, pinta o cartão amarelo para o jogador do Bahia, me parece ser o Everaldo, Soler. Exatamente, camisa número 9 do time do Bahia, Everaldo, terceiro cartão amarelo para o tricolor de aço. O Everaldo não estava pendurado. Dos jogadores que foram advertidos, Acevedo e Canu levaram cartão no primeiro tempo. Acevedo está fora da partida contra o Fluminense no próximo meio de semana. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e é tudo azul.
Palmeiras está jogando, Mike, derrubado, falta o Ipon. À frente do Rogério Ceni, que com as duas mãos na cintura, não reclama. Falta pro Verdão, na meia direita. 1-0. Agora, o Rafael Oliveira, a gente falou muito do Palmeiras, tá jogando bem. O jogo pro Bahia é outro, né? Talvez o empate, que não tem até o momento nenhuma amostra de que pode sair, mas futebol é futebol, estaria de muito bom tamanho, hein, Rafa? Ah, seria espetacular, até porque, assim, a escalação do Bahia hoje já indicava uma certa prioridade pro jogo de terça-feira contra o Fluminense, né? Vai enfrentar um Fluminense provavelmente reserva pensando na final da Libertadores. O Rogério mudou o time inteiro pra hoje. Ainda assim, eu gostei da estratégia inicial, só que depois o time não teve força pra reagir. Pelo menos até agora mostra muito pouco, por mais que já tenha mudado bastante, o Palmeiras continua controlando. Placar de 1-0, o Palmeiras vence o jogo, está jogando a equipe do Bahia pelo campo de defesa, não pode brincar não, hein? Não pode brincar não, quase que perde a bola na entrada da grande área, o juiz marca a falta do Richard Rios, é isso? Falta em cima do Lucas Mugni, jogador que já teve passagens pelo Flamengo. Agora, para sorte dele, o Richard Rios encontrou primeiro o tornozelo do que a bola, cometeu a falta. Lance paralisado, segue 1-0 Palmeiras no Allianz Parque. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras entre seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Palmeiras tenta descer, são 3 contra 3. Bolão do Arthur, Breno Lopes vai fazer. Marcos Felipe por baixo, tira. Tá difícil. Tá complicado, Marcos Felipe heróico de novo, agora ele desarma no pé de ferro e por baixo, Soler. Inteligente demais na leitura da jogada o goleiro Marcos Felipe. Se ele se atirasse, provavelmente ele ia fazer o pênalti pra cima do Breno Lopes. Foi inteligente como um zagueirão, bota o pé direito na bola, desarma o 19 do Palmeiras e mais uma vez evita o segundo gol do Verde. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, vai de 99. Palmeiras tenta descer para o campo de ataque, na meia esquerda não se acerta, sai jogando Bahia. Dentro da grande área, Marcos Felipe, que partida vai fazendo o goleiro do tricolor de aço, hein? Vai mexer, é isso? Exatamente, daqui a pouco o Rony, camisa 10, no time do Palmeiras. Palmeiras tenta descer de novo para o campo de ataque, desce na meia esquerda, Breno Lopes, tocada é falta, hein? É falta no Breno Lopes, na meia esquerda, exatamente onde cruza a fronteira. Sem cartão, Soler. Sem cartão nesta falta em cima do Breno Lopes, e o Murilo ficou muito irritado, ele queria a devolução de primeira do Breno Lopes, que sofreu a falta. Vem pro campo de ataque, Mike, passou o pé em cima da bola, escapou no meio de dois, voltou na direita para Richard Rios. Richard Rios pro garoto, Luiz Guilherme, abandona a ponta, vem por dentro, trabalha a bola para Jailson, Jailson pela canhota para Piquerez, Piquerez tem por dentro a opção com o Arthur, Piquerez para Arthur, criou o espaço, é só bater no gol, no carrinho Acevedo. Vem no carrinho, tira. Acevedo por baixo, corta pro Bahia, na sequência falta. Falta, bola pro Bahia no campo de defesa na direita, é isso? Exatamente, falta do Murilo pra cima do Acevedo, tentou bater rapidinho, o juiz mandou voltar e agora o Palmeiras muda mais uma vez. Sai com a número 19, Breno Lopes para a entrada do 10. Rony, sai 19, Breno Lopes vem com a 10, Rony, e sai com a 12, Mike, para a entrada do 2, Marcos Rocha. Marcos Rocha que marcou também na goleada contra o São Paulo por 5-0, renovou o contrato até 2024 e o Mike Martelli está conversando com o Palmeiras para renovar o seu contrato também. Ô Rafael Oliveira, boa partida do Mike, boa partida do Breno Lopes, e me conta uma coisa, é para renovar com o Mike mesmo? E principalmente agora que ele ganhou a posição, né? Que ele vem tendo sequência e especificamente nessa função, né? Jogando como ala nesse desenho novo do Abel, ele acaba se tornando ainda mais titular dentro desse time, porque para jogar numa linha de 4, o Marcos Rocha até tem uma melhor saída, como para fazer uma saída de 3, ficar como terceiro zagueiro. Olha, o lateral tá marcado para o Palmeiras lá pela meia esquerda. Vai lembrar que Mike e Marcos Rocha muitas vezes são utilizados no mesmo time titular. Até por isso é difícil imaginar hoje Marcos Rocha, ou melhor, Mike, sem uma renovação com o Verdão. Mexe o Verdão, Rony tá em campo. Marcos Rocha também aberto pela meia direita, no lugar de Mike. Bahia tá perdendo o jogo para 1-0 e tem a lateral lá do outro lado pela ponta direita, sai jogando.
Trabalha a bola pela quarta zaga. Gabriel Xavier, no meio da pequena área. Marcos Felipe, pressionado. Despacha para o campo de ataque. Corta de pé na direita. Murilo tira na entrada da grande área. Sobe para tocar de cabeça. Rezende. A bola fica para o Bahia. Pisa na bola. Tenta escapar da marcação. Diego Rosa lança para o campo de ataque. Biel tá sozinho no toque de cabeça. Mais alto que ele. Chega Gustavo Gomes. Gustavo Gomes por dentro para Marcos Rocha. Rocha, 3 dedos na bola para Luiz Guilherme na quina da grande área. Vai embora, garoto. Foi por dentro, escapou, bateu no gol. Marcos pegou! Certinho, Luiz Guilherme. Partiu por dentro e bateu no contrapé do Marcos, que pegou em 2 tempos, Soler. Para tirar o doce da boca da criança, Luiz Guilherme ia marcando seu primeiro gol como jogador profissional, mas o Marcos Felipe não está nem aí para essa história do menino de 17 anos de idade. Faz mais uma grande defesa no momento que temos público e renda. 33.747 torcedores para uma renda de R$ 2.226.993. O Palmeiras conseguiu, Martelli, vender mais de 10 mil ingressos de hoje de manhã até o início da partida. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Me surpreendeu, Rafa, porque a gente até falava antes de começar o jogo, difícil ter 30 mil torcedores hoje. Até pela parcial, seguinte, torcedor do Verdão veio, torcedor do Verdão compareceu, o dia também ajudou. 33 mil pessoas, Rafa. Um belo público e num jogo importante para o Palmeiras dar continuidade a essa série, né? Depois daquelas derrotas seguidas, o Palmeiras embalar para mostrar que pode seguir ou tentar seguir na cola do Botafogo. É claro que é muito difícil a missão, mas precisa ganhar esse tipo de jogo. E o pecado até agora não ter matado, porque já era para ter feito 2, 3 méritos também pro Marcos Felipe. Agora vai pitar o segundo gol, Rony cruzou, bateu pro gol. Marcos, para Marcos Rocha, longe do gol. Marcos Rocha bate no rebote do Marcos. Marcos Felipe de Xará para Xará, imparável. Por enquanto, praticamente impenetrável nesse segundo tempo. Que isso, Marcos Felipe. Cruzamento do Rony na meia esquerda, dentro da grande área. Chute pro gol. Max fecha a porta, Soler. Depois da finalização do Arthur de pé direito, Marcos Felipe faz mais uma grande defesa na partida. E na sequência o Marcos Rocha empolgou, mandou um balaço de pé direito e acertou algum torcedor que até agora a bola não voltou para cá. A Braspress é o maior transportador de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas na internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Rafael Oliveira, no momento que você falava, tive que te interromper porque você falava justamente sobre o que quase aconteceu. Matar o jogo, segundo gol. É isso, já foram muitas chances, né? O Marcos Felipe é um dos grandes protagonistas, um dos melhores, se não o melhor em campo. E o Palmeiras vai acumulando chances. Então aquele torcedor que tem já uma pulga atrás da orelha, que já tem um pé atrás, já fica pensando, era para ter feito já. Naquela história do quem não faz, leva. O Palmeiras já poderia estar vencendo por uns 3-0 tranquilamente o jogo. 1-0 mantém as coisas perigosas, mas é um controle muito grande até aqui. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada Allianz Parque. 40 jogados do segundo tempo. Palmeiras 1, Bahia 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, Paulo do Vale. Martelli, 3 viradas no jogo no Horto. E o Grêmio novamente à frente com o Cristaldo. 4-3 para cima do América Mineiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Jogo tá parado, tem falta marcada pro Bahia. Cobrar na intermediária ofensiva pela meia esquerda pra cá, tem 1-0. Bahia tenta empatar o jogo na bola. Vem Camilo Cândido, canhotinha dele, na meia esquerda, autorizado. Levantamento na segunda trave, o Everton saiu, se chocou. Se chocou com o jogador do Bahia, sente o Everton. Jogador do Bahia desesperado, diz que não foi falta. Foi falta, né? Pequena área, encontrão no alto. Bola pro Palmeiras. Exatamente, né? A trombada do Gabriel Xavier nas costas do goleiro Everton, que agora também ganha uns minutinhos, fica caído no gramado. O Gomes levanta o número 21 do time do Palmeiras. O Everton completando hoje 327 jogos com a camisa do Verdão.
Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre selos Fortaços, CSN Cimentos. Nada de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. Os Fortaços que constroem o Brasil. Vem pro campo de ataque, Verdão. Na grande área, Luiz Guilherme escapou. No primeiro lance, no segundo ele perde, mas ganha escanteio. Fechou a porta, Canu bota pra fora, escanteio marcado na meia direita, não tem Veiga. Mas tem Arthur na bola, Soler. E vem de pé canhoto também, o camisa 14 do time do Palmeiras. Gomes, Luan, Murilo. É chumbo grosso pra cima do Marcos Felipe. Escanteio pro Palmeiras cobrar, quem sabe pra matar o jogo. Escanteio na direita, placar de 1-0. Arthur na bola, partiu de pé na esquerda, levantou a primeira trave. Rony desviou, sobrou o toque pro gol. No centro fraquinho. No centro fraquinho. Faz a defesa, Marcos, o toque de cabeça do Luan. Inteligente o goleiro Marcos Felipe na leitura de jogo. Luan tentou o cantinho, mas não colocou força. O goleirão encaixa e evita o segundo do Palmeiras. Verdão insiste. Verdão quer o segundo gol, quer matar o jogo. Bahia tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda. Biel foi lançado, corta a marcação do Verdão e espirra. Gustavo Gomes para o campo de ataque. Quebra no círculo central, tentava chegar o Rony. O jogo está parado, falta marcada. A falta é para o Bahia na meia esquerda. Tá sentindo o... acho que é o Canu, né? É o capitão do time do Bahia. Tomou aquela tradicional cama de gato do Luiz Guilherme e o Bahia tem pressa. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque na Cata. Daqui a pouco para todo o Brasil tá chegando o apito final na Bandeirantes. Alexandre Pretzel assume. 1-0 por enquanto, o Verdão vence o jogo. Richard Rios domina. Sai com bola e tudo, lateral. Lembrando para você, amanhã clássico, jogaço na Bandeirantes. A partir das 18, em Ulisses Costa transmite. Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Atenção para esse jogo. Tudo bem. É um clássico paulista, vale muito, mas acima de tudo, ninguém quer se aproximar do Z4. E Corinthians e Santos estão sim muito próximos do Z4. Jogaço no futebol da Bandeirantes. Richard Rios ganha para o Palmeiras na meia direita. Lança Rony no campo de ataque. Tentou de calcanhar a bola por dentro. Era para Arthur, corta a marcação. Volta para Richard Rios. Rios domina pela meia direita. No campo de defesa, entrega a bola. É para Luan. Luan pela canhota. De primeira para Piquerez. Piquerez para Arthur. Intercepta a marcação. Corta a zaga do Bahia. Sai jogando o Verdão pelo campo de defesa. Grupo Souza, Lima Eficiência, Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Verdão insiste, pode ser agora para matar o jogo. Armou para bater, escapou. É falta! Falta forte do Acevedo, que já tem cartão, vai ser expulso. Tá expulso de jogo Acevedo. O Arthur recebeu uma bola na meia-lua da grande área. Ele armou para bater no gol. Acevedo no carrinho. Já tinha o cartão. Toma o segundo. Tá expulso de campo e falta perigosa pro Verdão. O Rogério Ceni, desde o primeiro tempo, já sabia que não poderia contar com o Acevedo no jogo contra o Fluminense, porque ele tinha tomado o terceiro cartão amarelo. Mas agora é a preocupação com a reta final da partida de hoje. Expulso o camisa 6 do time do Bahia. Falta perigosíssima a favor do time do Palmeiras. O Gustavo Gomes chega ali, faz uma catimba com o Marcos Felipe, tenta distrair o goleirão, porque Piquerez vem de pé canhoto para bater nessa falta. E o torcedor do Verdão sobe o volume no Allianz Parque, vem junto com o Palmeiras. 6. Um jogador a mais, Acevedo expulso. Falta para o Palmeiras. Subiu a placa, hein? 6 de acréscimo. Vamos até 51. Falta para o Palmeiras cobrar. Verdão está vencendo o jogo. Quase 46 minutos jogados deste segundo tempo. Piquerez está por ali. Richard Rios saiu da bola. Chega também o Jailson. Daí é o Piquerez, né? Ainda mais depois que ele está fazendo com essa canhota. Falta pro Verdão. A 2 passos da meia da grande área. O seu juiz, inclusive, que é o Rodrigo José, essa barreira está muito próxima. Mas muito próxima. Cobrindo o canto esquerdo do Marcos. Autoriza o árbitro. Piquerez na bola. Partiu Piquerez e canhota, bateu pro gol. Pra fora pela linha de fundo. Na inteligência do Piquerez. Ele viu que a barreira estava próxima, foi pro canto do goleiro, passou à direita, na forquilha, mas não entra. Tiro de meta pro Bahia. Passa perto, mas se perde pela linha de fundo em tiro de meta para o goleirão Marcos Felipe, que tem pressa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Vai até a descer para a meia esquerda, sai com bola e tudo, Biel.
Ô Rafa, as alterações do Bahia acho que não surtiram tanto efeito não, né? Não, nem um pouco. E olha que foram várias tentativas, né? Primeiro o Juba como meia, depois o Juba como ala. O Matheus Bahia tinha começado como ala, depois com a entrada do Mugni a gente passou a ver o Camilo Cândido por ali e sofrendo muito nas costas. O Luiz Guilherme entrou muito bem. Se o Endrick acelerava, o Luiz Guilherme entrou descansado, acelerando também nas costas do Camilo Cândido. E o Bahia do meio pra frente não conseguiu jogar. Também tem um outro lado para destacar, a imposição dos zagueiros do Palmeiras, ganhando todos os duelos, então a saída longa também não funcionou, o Palmeiras dominou completamente. 47 minutos jogados do segundo tempo, placar de 1-0, o Verdão está vencendo o jogo, Palmeiras vence, gol de Rafael Veiga, ainda no primeiro tempo. Daqui a pouco na Bandeirantes, apito final, vem Verdão, é para matar o jogo, Luiz bateu, travado pela zaga do Bahia, tem volta, Marcos Rocha de longe, também manda longe, pela linha de fundo, tiro de meta pro Bahia. E o Marcos Rocha, que fez um gol no clássico contra o São Paulo, tá empolgadão, tem 2 na temporada, 9 em 272 jogos com a camisa do Palmeiras e mais uma vez mandou na arquibancada. Placar de 1-0, Verdão vence, quase 48 minutos jogados, vem Palmeiras para matar o jogo, Arthur cruzou a fronteira pela meia direita, abandona a ponta, veio por dentro, voltou na ponta direita, entregou o bolão para Richard Rios, Marcos Rocha passou, Rios pedalou, balançou, não soltou, foi sozinho na quina da grande área de trás, perde Jailson, recebe Jailson, volante, não dá para bater, calma a jogada, podia ter soltado antes, né Rios, soltou agora funcionou, linha de fundo, para Jailson, é só cruzar, voltou, Marcos Rocha levantou, Rony, para fora, pela linha de fundo. Sai a triangulação do Verdão na meia direita. Jailson, Richard Rios, Marcos Rocha cruzou. Rony fechava. Tinha atrás dele o Arthur para tocar de cabeça. Ele tocou de cabeça pela linha de fundo, Soler. E a fase dos dois faz com que ninguém converse com ninguém. Arthur não marca há 15 jogos. Rony não balança as redes há 11 partidas. E agora eram os dois da bola. O Arthur não gritou, o Rony foi tentar o dele e acabou mandando direto pela linha de fundo. Amanhã, jornada dupla no microfone da Bandeirantes. Amanhã tem jogo importante, tem Clássico Mais a partir das 3. Você curte? Atlético Paranaense, São Paulo. Rogério Assis narra o jogo, Cláudio Zaidan comenta, Gustavo Soler reporta. Intervalo de Ricardo Capriotti. Depois da sequência, Corinthians e Santos, jogaço. Lisque Sosta transmite. Pretzel, Ronaldo Giovanelli na análise. E no campo de jogo, Pedro Ramiro e Felipe Melo. É o futebol da Bandeirantes do fim de semana. Jogaço, jogaço. Amanhã Corinthians enfrenta o Santos. Daqui a pouco apito final, Alexandre Pretzel assume na Bandeirantes. Em FM 90.9. Também na faixa estendida 86.3. Em AM 840. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quase 50 minutos jogados deste segundo tempo. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance. Expertise a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. Semicapital. Vem Verdão. Lançamento para área. Rony dominou. É só fazer. Perdeu. Quando o Piquerez cruza da esquerda para a área, o Rony já parecia muito à frente. Ele podia tocar de cabeça na cara do gol. Dominou. Perdeu a sequência da jogada e estava impedido, hein, Soler? Foi salvo pelo bandeira de número 1, Rodrigo Figueiredo Correa, porque o Rony perdeu mais uma grande oportunidade, mas realmente já estava em posição irregular. Rafa, último minuto. A bola acho que não vai entrar mais não. Só que o Verdão não corre risco. Ou corre? Só corre porque é futebol, né? Não dá pra achar que tá tranquilo até o apito final agora. É 1-0 com cara de 4 ou 5, né? O Palmeiras teve chance pra transformar esse resultado numa goleada bem mais tranquila nesses minutos finais. Vai terminar o jogo no Allianz Parque. Tá chegando Alexandre Pretzel com o apito final. 1-0, Verdão vencendo pelo placar mínimo. Placar magro no Allianz Parque. Gol de Veiga no primeiro tempo. Já começa a olhar pro relógio. Verdão insiste. Arthur domina pela meia direita. Vai embora, Arthur. Pode ir embora. Tem que ter confiança. Tá vencendo por 1-0. Trabalha a bola pela meia direita e não tem tempo. Não tem tempo. Aponta o centro de campo, árbitro. Termina o jogo. O Palmeiras vence mais uma no Campeonato Brasileiro. Com gol de Rafael Veiga no primeiro tempo. Vice-líder agora do Brasileirão. Palmeiras vence. Faz a lição de casa e passa pelo Bahia por 1-0. Festa do torcedor do Allianz Parque. Agora na Bandeirantes. Apito final. Alexandre Pretzel. Boa noite para você, mestre. Grande abraço, meu caro Pedro Martelli. Mais uma ótima transmissão. Vitória do Palmeiras por 1-0. Mas como disse o Rafa,
Se fosse 5-0 não seria exagero, porque a produtividade foi igual ao do clássico contra o São Paulo. Só que na quarta a bola entrou. Hoje não. Hoje o goleiro do Bahia também estava numa noite iluminada, o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Situação no Allianz Parque, Gustavo Soler, o Palmeiras vai para a segunda colocação, hein? 6 pontos atrás do Botafogo. Claro que o Botafogo ainda tem 2 jogos a menos, Soler. Exatamente, Pretzel, mas o Palmeiras consegue chegar a 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, vai subindo na tabela de classificação e chega ao 3º jogo consecutivo também, sem ter a sua meta vazada. Agora, nos confrontos entre Abel Ferreira e Rogério Ceni, tudo igual. 13 partidas em que os dois ficaram na área técnica se confrontando, 5 vitórias para cada lado, 13 empates, 12 gols a favor do time do Palmeiras e 13 gols marcados a favor dos times comandados por Rogério Ceni. O Palmeiras então bate o Bahia, adversário no qual o Palmeiras perdeu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogo em que o Palmeiras reclamou demais de uma bola do Arthur que entrou e o VAR não entendeu assim. Muito bom, Gustavo Soler, que daqui a pouco estará na entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. O Abel consegue mais uma vitória depois do chocolate que foi no jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Para confirmar público e renda, para quem está chegando conosco agora, público de 33.747 pagantes para uma renda de R$ 2.226.993. Impressionante o que o Palmeiras coloca de gente no estádio, mesmo com ingresso caro, Soler. E aí destacando o público de hoje, né? Porque a expectativa não era tão boa assim, porque hoje de manhã o Palmeiras tinha divulgado 23.300 ingressos vendidos de forma antecipada. Então, das 11 horas da manhã até o apito inicial da partida, o Palmeiras vendeu mais de 10.400 ingressos para esse jogo. Importante isso. Agora a média ela está mantida, né? E essa diretoria do Palmeiras, como era a do Gagliotti e também como foi a do Paulo Nobre, o ingresso era mais barato. Mas essa diretoria, ela acha que para ter um time competitivo e caro tem que cobrar caro também. Pelo menos é o que pensa a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. 8h58, daqui a pouco o Rafael Oliveira com a escolha do melhor em campo, também com o gabarito e, é claro, comentários, entrevistas, opinião e a participação do ouvinte também com os resultados do sábado. Termina aqui a Jornada Esportiva 8h59. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Sinal marcando 9 da noite, abrindo o apito final no pós-jogo de Palmeiras 1, Bahia 0, Fortaleza e LDU 1-1 no tempo normal e na prorrogação. E nos pênaltis a LDU acabou derrotando o Fortaleza, que teve o pênalti do título no pé do garoto. Então, 26 anos é garoto? Ainda acho que é, né? Tá na flor da idade. O Pedro Augusto acabou batendo e o goleiro Domingues defendeu. Esse era o pênalti do título. Aí foram para as alternadas e o zagueiro Brits bateu e errou também. E aí o Fortaleza perdeu para a LDU nos pênaltis. Como diria Milton Neves, caiu de pé o Fortaleza pela grande campanha e por protagonizar o maior jogo da história, quem sabe, do futebol nordestino. A LDU ganhou a Sul-Americana pela segunda vez. Já ganhou do Fluminense em 2009 e agora ganha do Fortaleza no ano de 23. E no ano passado o Del Valle ganhou mais um título equatoriano. Futebol equatoriano, o Del Valle ganhou de São Paulo ano passado com autoridade. Então, o segundo título consecutivo do futebol equatoriano. Meu caro Paulo do Vale, vamos atualizar aí a classificação da Série A, porque cada vez agora que a gente vai diminuindo as rodadas,
Ficamos, é claro, nas projeções dos jogos que faltam e também quem está bem em cima e quem está lutando embaixo. PDV. Pois é, Pretzel, lembrando que já temos bola rolando para Atlético Mineiro e Fluminense, 1 minuto de jogo, por enquanto 0-0. O Palmeiras, com essa vitória de agora há pouco, 1-0, chegou a 53 pontos, emenda a terceira vitória consecutiva e fica a 6 pontos do Botafogo, 6 pontos atrás do Botafogo. Como você bem destacou, tem 2 jogos a menos, um será cumprido amanhã contra o Cuiabá, o outro contra o Fortaleza daqui a algumas semanas. Portanto, o Verdão na segunda colocação com 53 pontos. O Red Bull Bragantino tem 52, também entrando em campo amanhã. E o Grêmio, que venceu num jogo eletrizante o América Mineiro por 4-3, 3 viradas na partida, chegou a 50 pontos, é o primeiro time ali, né, que abre o G4. O Flamengo, que também entra em campo ainda nesta rodada, tem 50 pontos. Na quinta posição, o Atlético Paranaense, que amanhã enfrenta o São Paulo, tem 48, fechando o G6. O Atlético, por enquanto, 0-0, vai ficando com 47. O Fluminense, que está em campo também enfrentando o Atlético, tem 46 com esse empate momentâneo em 30 jogos. O Fortaleza, né, que fica com 2 jogos a menos, tem 42 na 9ª posição. O São Paulo na 10ª posição tem 38. Aí mais na parte de baixo, o Internacional um pouco mais tranquilo também, 38 pontos. Cuiabá 37 em 29 rodadas, 37 também para o Cruzeiro, 36 para o Corinthians na 14ª posição. Bahia 34 pontos, acabou de perder para a equipe do Palmeiras na 15ª. O Santos, neste momento, fora do Z4 em 29 rodadas, 33 pontos. Goiás com 31, Vasco com 30, Coritiba com 20 e o América Mineiro com apenas 19. Os 4 times hoje no Z4. Passando aqui os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos então essa vitória do Palmeiras 1-0, vitória do Grêmio 4-3 para cima do América. Por enquanto 0-0 Atlético Mineiro e Fluminense. Amanhã 4 da tarde tem Atlético Paranaense e São Paulo, Goiás e Vasco da Gama, 6h30 Internacional e Coritiba. Corinthians e Santos também jogando 6h30, 8 da noite, Botafogo e Cuiabá. Eu falei do Bragantino, mas o Bragantino não entra em campo, porque seria o jogo contra a equipe do Fortaleza nesta rodada, portanto, partida adiada. Então amanhã, fechando nessa 30ª rodada, pelo menos de forma momentânea, 8 da noite, o líder Botafogo enfrentando a equipe do Cuiabá. Pretzel. Muito bom, meu caro PDV, só vou discordar quando tu usaste o adjetivo eletrizante para América e Grêmio, viu? Apesar dos 7 gols, viu? Foi um jogo espaçado. Sabe aquele jogo que ninguém marca ninguém? Certo? É um meio-campo abertíssimo. 2 times com muita gente no ataque e com muita gente na defesa. E com quase ninguém no meio de campo. Certo? Agora o América é impressionante, hein, Rafa? Porque o América, ele larga na frente, com 2 minutos já tinha feito um gol. E ele toma viradas, acho que o time não aguenta fisicamente. E hoje o treinador tirou o Benítez e o Alê ao mesmo tempo e em seguida tomou a virada. Então, algumas escolhas equivocadas de um time que está rebaixado. O América tem garantido entretenimento na reta final do campeonato, Boa. porque sempre faz jogos legais, divertidos, não pro torcedor do próprio América, porque geralmente o desfecho é muito ruim pro América. Agora, o América é um caso curioso de um time que provavelmente vai ser rebaixado com sobras, mas de um time que em quase todos os jogos do campeonato, aí é claro, eu tô exagerando, mas na maioria deles, jogou bem parte do jogo. Só que quase nunca sai com resultado. E mesmo antes da troca de técnico, o América o ano inteiro foi um time que mostrou sinais positivos, parecia jogar bem e depois viu a coisa desmoronar. É exatamente isso. Pelo futebol que joga, talvez o América não merecesse cair. Só que tem 64 gols sofridos, 36 marcados. É a pior defesa do campeonato, saldo de menos 28 e 4 vitórias apenas. O América está virtualmente ainda, matematicamente ainda não. E até acho que até vai tirou ponto do Corinthians, né? Vai tirar ponto de alguém ainda, né? Porque é um time que joga pra frente, incomoda e faz gols. Mas competitivamente não é uma equipe bem ajustada. Lá na Arena MRV, 6 minutos da primeira etapa, Galo e Fluminense 0-0. O Fluminense está com 2 titulares apenas, o goleiro Fábio e o volante André. No mais, 9 jogadores reservas para enfrentar o Galo. Lembrando que o Flu volta a jogar na terça-feira. Terça tem Bahia e Fluminense em Salvador.
E o Bahia, que ganhou 3 seguidas, agora perdeu 2 seguidas. Então é impressionante como essa parte de baixo da tabela ela tá muito disputada. E hoje me pareceu clara a escolha do Rogério. Ele escolhe o jogo da terça-feira. Não tô dizendo que abriu mão do jogo de hoje, né? Mas a escalação foi totalmente modificada e acho até que tinha uma estratégia bem nítida ali, que no início do jogo até deu trabalho. O início do jogo do Bahia foi bom, depois o final foi muito ruim. Poderia ter sido goleado. Mas a mensagem inicial é: vou preservar alguns dos nomes e botar força máxima na terça. Claro, o calendário puxado, tem sequência de jogos, vai enfrentar o Fluminense provavelmente todo reserva, pensando na final da Libertadores. Lembrando que a CBF marcou os jogos atrasados. Fortaleza e Cruzeiro será no dia 18 de novembro, um sábado, às 6h30. E Flamengo e Bragantino na quinta-feira, pós-data FIFA, 9h30 da noite, uma quinta-feira no Maracanã, Flamengo e Bragantino. Já vou confirmar daqui a pouco os jogos entre Fortaleza e Botafogo e também Fluminense e São Paulo. Você já pode mandar o seu recado aqui pro nosso Alô Torcedor quando o Flu quase abre o placar. Não, já estava impedido, né? Que os caras demoram para sinalizar também. John Kennedy acabou perdendo o gol. Você já pode mandar, né, meu caro Michel Lopes, o seu recado pro Alô Torcedor. Não estava impedido, hein? Ia ser gol. O WhatsApp é 999048756. 999048756. Situação aí no Allianz Parque, meu caro Gustavo Soler. Pretzel, estamos já na sala de entrevista coletiva esperando o técnico Abel Ferreira, já colocaram a aguinha dele por aqui, então daqui a pouco o treinador português já deve aparecer por aqui para conceder a sua entrevista coletiva após essa vitória 1-0 para cima do Bahia, a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro e a terceira sem sofrer gols de nenhuma equipe. O craque do jogo. Começando por você, meu caro Rafael Oliveira, o melhor em campo para Palmeiras 1, Bahia 0, gol do Rafael Veiga no primeiro tempo. Olha, a grande atuação da partida foi do Marcos Felipe. Foi o jogador que garantiu que o placar tenha sido só 1-0. O Bahia sai derrotado, mas se teve alguém que brilhou de fato foi ele. Gostei da atuação do Hendrick, gostei dos zagueiros do Palmeiras, acho que o Murilo fez uma ótima partida, talvez tenha sido o melhor em campo do Palmeiras, Gustavo Gomes foi bem também, mas o cara do jogo, apesar de não ter adiantado do ponto de vista de ter saído derrotado, foi o Marcos Felipe. Marcos Felipe, o primeiro voto para o ex-goleiro do Fluminense, hoje no Bahia. Teu voto, meu caro Gustavo Soler. Acompanhe o relator Rafael Oliveira. Vou com o Marcos Felipe, que evitou o melhor ataque do Campeonato Brasileiro aplicar mais uma goleada no Allianz Parque, nessa que foi a vitória de número 140 da atual comissão técnica portuguesa, comandando o Palmeiras em 245 jogos. Teu voto, meu caro Paulo do Vale, o melhor em campo para Palmeiras e Bahia. Bom, Pretzel, eu voto por um tempo que eu assisti, né? Eu assisti só o segundo tempo porque ainda estava acompanhando o Fortaleza, então pelo segundo tempo também, com certeza, o Marcos Felipe. Para ter sido um 5, como já disse também o nosso Rafael Oliveira. 9-9. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. O River Plate da Argentina é o clube com o maior número de vitórias e gols marcados na Copa Libertadores da América. Em 389 partidas, os missionários venceram 190 jogos e marcaram 648 gols. E possuem
4 títulos de Libertadores. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Petrobras Podium, a gasolina oficial de todos os carros da Stock Car. Um campeonato com 24 corridas em que 18 já foram disputadas e as 2 próximas vão ser neste domingo. É a Stock Car 2023, acelerando